passado ou anteciparem agora o seu porvir, é que vocês têm esse presente. Nesse sentido, a vida é pura atualidade. É pontual. É um ponto. É o presente. Que contém todo o nosso passado e todo o nosso porvir. Então, no seu presente está o seu projeto. Em você. Naquelas suas ações. Porque você é um que fazer. Você é um a fazer. Né? Então, você está fazendo aquele projeto. A vida para Ortega é uma presença composta pelo nosso passado, pela nossa ação ou escolha e o nosso projeto. Somos obrigados a agir a todo momento. Isso já está claro para nós, né? Mas vejamos, há sempre um intervalo entre a ação que tomamos agora e a que tomamos depois. Esse é um momento de desorientação característico e inevitável que só não embarca no que Ortega chamará de naufrágio se o nosso caráter futurista for bem orientado. Então a gente só não naufraga se a gente tiver um projeto bem definido. Não? Se cada ação nossa é, como Marias chamará, uma trajetória que tomamos, cada rumo, então, cada trajetória é um vetor. E isso tudo deve estar direcionado para o seu projeto. Então, na medida que você estabelece seu projeto, se o seu vetor, se a sua trajetória que você está tomando vai contra esse projeto, eu garanto, é neurose ou psicose, é psicopatologia. Então, se formos verificar a principal característica de um sujeito depressivo, verificaremos que é a falta de um projeto futuro. Ele não consegue se ver adiante. Por isso que o cara se mata. Porque ele fala, olha, eu não vejo amanhã pra mim. Né? Do caráter futurista, então, do nosso projeto, as nossas ações ganham sentido. Aqui eu faço duas citações importantes do Marias, do mundo pessoal. Tá? E eu vou ler daqui que fica mais fácil para não ter que pegar, né? As trajetórias, aí página 126, para quem for ver depois. As trajetórias abrem caminho no mundo que se deixa penetrar e percorrer. Como o homem é projetivo, tem propósitos, imagina e antecipa o que vai fazer e ser, e as resistências ou facilidades que o mundo lhe apresenta, para ele e o mundo tem, ou vai adquirindo, certa dose de transparência, sempre limitada. Agora eu vou ler a 127. Na 127 ele diz: a vida humana é futurista, orientada ou projetada para o futuro, o que inclui a possibilidade e a irrealidade em sua própria contextura. O eu, à medida que vou vivendo, vou deixando de sê-lo estritamente. E vou passando a fazer parte das circunstâncias. Você vai deixando sua marca no mundo, de certa forma. Né? O eu atual e projetivo, vejo o eu pretérito como uma possibilidade. Ou, ao contrário, como a obturação de uma possibilidade. A pessoa que eu sou é constituída por aquilo que fui nesse nível pessoal, conforme aquilo que poderíamos chamar de periferia da vida. Aquilo que poderíamos chamar de periferia da vida vai passando e se transformando em circunstância. As experiências radicais, que é aquelas experiências que só nós podemos ter, por exemplo, uma dor de dente, né, vão se acumulando como elementos constitutivos da pessoa desde a qual se vive e se projeta. Há uma estranha conservação de certas porções do passado, que não passam, mas que sobrevivem, no núcleo mesmo desde o qual se vive. Então, as nossas experiências do passado, elas vão entrando na nossa vida e constituindo o núcleo mais vital que nós podemos ter. Por exemplo, um dia eu sofri um acidente. Cara, se o cara num dia desse sofre um acidente porque ele bebeu demais, aquilo entra no núcleo vital dele e ele se torna, de certa forma, aquele trauma, da maneira que ele não agirá mais daquela maneira. Então, um cara que dirige uma noite, saca a namorada e bate o carro e mata a mulher, esse cara nunca mais vai beber e dirigir ao mesmo tempo. Né? Se a experiência realmente for significativa, substancial. Né? Com isso, entendemos que o nosso passado e o nosso futuro são de suma importância para nós, na medida em que tomamos nossas trajetórias. Então, essas experiências do passado, né, elas definem, de certa forma, as trajetórias que nós vamos tomar. Porque, como Ortega diz no O Homem e os Outros, o nosso passado gravita sobre nós. Tá? Nosso projeto e as nossas experiências radicais, que seriam aquelas que são absolutamente únicas, como a perda de alguém, um grande amor, um acidente, até aquela condição hereditária, a condição hereditária é o nosso passado. Por exemplo, uma mãe que está grávida e ela bebe na gravidez e o filho sofre as consequências do desenvolvimento num corpo embriagado, aquilo é parte do passado dela, independente ou não. Né? Fundamentam que nós somos. Então essas experiências fundamentam nós, por mais que nós muitas vezes não tenhamos responsabilidade sobre esses atos. Né? Essa é a nossa vida, as características dela, e é isso que se transforma em nós a partir da quarta camada. Então isso torna-se presente para nós, como responsabilidade, como lide com isso. Irmão, lida com isso, porque agora isso é tua vida. A criança, quando ela nasce sem um braço,
ela tem que lidar com isso, mas é um lidar adaptativo. Agora o cara tem que lidar com isso porque ele está enfrentando o mundo dessa maneira. Antes o mundo está cerceado, administrado e projetado para ele pelos próprios pais e pelos próprios responsáveis. Mas na medida em que ele chega na quarta camada, por exemplo, o cara sem braço ele sofre bullying na escola. Né? Até a adolescência, ele não ter braço estava meio projetado, estava meio arrumado pelos pais. Ó, meu filho não tem braço, ou melhor, meu filho é autista, ele precisa de certas adaptações e tal, e aí o jardim de infância, o ensino fundamental 1 ali vai organizar e projetar aquele universo para ele. Mas a partir da quarta camada, não. A partir da quarta camada, irmão, é tua responsabilidade. Você tem que estudar. Lide com isso. Ache seus meios. Ou dê seus pulos. É claro, virão circunstâncias que o ajudarão, por exemplo, um remédio, coisa do gênero. Né? Mas, sigamos. Essas características, então, do nosso passado, nossa característica vital, da nossa vida, passam a ter concretude. E as nossas ações passam a depender de nós mesmos. Como nós sabemos, o homem tende a se manter preso na quarta camada. Isso por uma série de razões. Na quarta camada, temos o desenvolvimento daquilo que Freud chama de caráter, que é, segundo o seu artigo de 1908, que chama Caráter e Erotismo Anal. Oh, Freud aí. Ele diz o seguinte, e aí abre aspas. O que chamaríamos de caráter, então, é um artigo que ele escreve já no seu período psicanalítico, tá? Então, não é aquele Freud hipnotista, aquele Freud ainda que não sabe muito bem qual que é o objeto dele. É o Freud pós-interpretação dos sonhos, que é lançado em 1900. Tá? Então ele já tem aquela estrutura da psique bem determinada, né? Pensada. O que depois, se vocês quiserem procurar, os especialistas chamam de primeira tópica. Tá? Ele diz, o que chamamos de caráter de um homem é construído em grande parte com o material de excitações sexuais e compõe-se de pulsões fixadas desde a infância, de outras adquiridas através da sublimação e de construções destinadas a suprimir impulsos perversos reconhecidos como inúteis. Fecha aspas. Traduzindo, né? É a nossa relação com os nossos instintos, sentimentos e desejos. Ora, o que o Freud diz a respeito da infância? O complexo edípico, por exemplo, né? Nessa camada, então, a baliza é o quanto ele acha que os outros devem dispor de esforços emocionais, físicos e temporais para satisfazer seus desejos, impulsos e sentimentos. Então, o que o Freud diz? Que, na medida em que os pais dispõem da realização dos desejos do filho, esses impulsos, essas pulsões são fixadas nele, né? São postas no inconsciente dele. Então, quando ele diz sexuais, não é necessariamente sexo. A criança não pensa estritamente em sexo, o Freud vai falar. Mas é por desejo. O sexo dele é desejo. Tá? Então, é o desejo pelo leite, é o desejo pela atenção. É punhetação mental. Não, só não que necessariamente, é que na verdade faltava linguagem pro Freud. Aí também. O termo específico filosófico é a concupiscência. Só que ele mantém esse conceito. É que Freud observa de um ponto de vista evolutivo. Isso é o ponto final da evolução. Sim. Não, então, mas aí que tá. Precisava de um tratamento da linguagem, porque o que ele está chamando de sexo ou impulso sexual é o que o São Tomás de Aquino e os escolásticos em geral chamavam de concupiscível. Que é a punhetação mental. É o cara que fica ali se dando prazer com perspectivas futuras e... É que no Freud não é um auto prazer para criança. Ele pede o prazer e o prazer é recebido. Ou quando o bebê pede o prazer e o prazer é negado, ele fica sublimado, ele fica reprimido. E aí vai constituindo as pulsões. Então, quando o desejo ou instinto por alimentação é negado para a criança, ele é reprimido e cria-se a pulsão de morte. Que é o quê? Estou morrendo. Né? Ou estou sem energia porque estou sem alimento, logo vou morrer. Que aí é uma característica que o Freud, por ser evolutivo, por ser darwinista, ele vai falar, olha, é do animal. Mas vamos seguir que essa não é a parte importante. Né? Essa relação, como o Olavo sugere, é fundamentada pela maneira que as nossas experiências acontecem nas camadas anteriores. Por exemplo, na terceira camada temos a constituição da linguagem, o que significa que se ela for mal desenvolvida, a expressão dos desejos da quarta camada sofrerão um trauma. Com isso, gerando uma dissonância entre as necessidades reais do indivíduo e as necessidades alegadas, que ele vai chamar de necessidades virtuais, que é o quê? O cara, ele acha que ele deseja um negócio e ele fala isso, quando na realidade o desejo dele é outro, só que por uma questão de linguagem ele não sabe pedir isso. Porque, claro, a quarta camada, quando a gente diz ela, não é que o sujeito não deva pedir ou não deva se importar com o desejo, com a aprovação dos outros, com os afetos, mas é que isso é o centro da vida dele,
que é um centro, de certa forma, falso, porque ele não consegue expressar isso exatamente. Então ele está pedindo o desejo, ele está pedindo a aceitação, só que não é estritamente uma atenção como um sujeito de quinta... ou como uma necessidade que nós realmente precisamos. Nós não necessitamos estritamente do amor do outro. Isso não é uma necessidade nossa. É fundamental, né? Então, a partir disso, desse problema, né, o Olavo sugere que só se resolve com psicoterapia. Né? E um comportamento clássico da quarta camada, então, é ele achar que não faz algo por uma série de pessoas contra ele. Né? Que é o quê? Não me dão alimento, então estão contra mim. Que é um comportamento de quarta camada. Né? O outro, né, ele é achar que as pessoas deveriam dispor dessa saúde mental para ele. Então, da saúde mental delas, da energia psíquica delas para nos satisfazer. Do tempo delas, né, da própria decisão, que elas deveriam decidir por nós. Né? Aí eu cito o Olavo. Nesta camada, o indivíduo se coloca como alguém muito especial, que tem direito a praticamente tudo. Se a demanda de afeto continua pela vida fora, isso significa que a camada não foi resolvida. Se o problema se localiza na esfera da carência afetiva infantil, há necessidade de psicoterapia. Esse é um sujeito de quarta camada. Um sujeito preso nela, vê a realidade apenas sob o aspecto desse caráter freudiano, que é um vitalismo nietzschiano, né, no fundo da questão, né? O Freud, de certa forma, ele nega isso, tá? Porque ele tem um pouco de ódio contra os filósofos. A passagem para a camada seguinte é árdua, mas é para ser um caminho normal se compreendemos o que definimos como vida anteriormente. Então, se a gente entender exatamente o que chamamos de vida, nós vamos entender, de certa forma, a passagem. A quinta camada, então, associada por Olavo como a adolescência, que hoje poderíamos datar, então, né, aí eu dato a quarta camada ali, mas sobre o Olavo, no Olavo, a gente poderia dizer que é entre os 18 e 21 anos, mas eu digo que é mais ou menos por aí. É quando o indivíduo compreende que, aí citando Olavo, que é autônomo, que deve resolver seus problemas sozinhos. Ele percebe que não basta ser amado, que precisa desenvolver, então, o seu poder pessoal. Testagem. Qual o meu limite? Isto é, ele percebe o caráter individual, intransferível e agente da vida. Aquilo que a gente disse anteriormente, que é a vida. Uma camada integrativa, mas que para passar depende do entendimento de que o mais importante para o indivíduo já não é se sentir amado, mas sim conseguir algo com suas próprias forças. Então, para passar, né, de uma camada para outra, ele precisa, então, isso aí é o Olavo dizendo, que ele precisa sentir que ele tem que conseguir algo com suas próprias forças. Mas lembremos do que dissemos. A vida é um a fazer. A todo momento o homem tem que escolher o que fazer. E para aceitar isso demanda um princípio de maturidade, que é o que se apresenta na quinta camada. Pois dizer que a todo momento temos que agir significa também dizer que a todo momento estamos inseguros do que podemos fazer e do que acontecerá para que o nosso processo se conclua. Né? E aí o Marias diz, na página 41. Tá? E aqui eu vou pegar, porque... Né? Ele diz... A insegurança é a condição mesma da vida humana. Como não é dada pronta, como depende de circunstâncias que são variáveis e emergentes, em certa medida imprevisíveis, e como requer um esforço de imaginação e logo de decisão, consiste em acontecer, e ao mesmo tempo requer uma dose de estabilidade, para que a projeção em direção ao inseguro seja possível. Lembra, o projeto ele é possibilidade, e possibilidade não é concretude. Então é insegurança, é meio incerto, é meio inseguro, né? A gente não tem certeza se, quando a gente atingir aquele projeto, será como a gente pensou. Então é uma espécie de insegurança, é um tipo de insegurança, né? Então o sujeito de quarta camada não quer essa insegurança, ele não quer enfrentar essa insegurança que a quinta camada vai dar, né? Então ele quer a manutenção desse complexo edípico dele, que é o quê? O amor de mãe, o amor de pai, né? Que é o amor paterno, que é o quê? É o carinho paterno. Ele quer esse afeto paterno que é incondicional, que é protetivo, né? Ele quer se manter no seio dos pais, né? Ou da figura associada ao amor materno, que é uma transferência. Porque, por exemplo, um sujeito que está preso na quarta camada e ele está com 30 anos, está casado, ele transfere, ele faz o que o Freud vai chamar de transferência da figura materna, não mais para a mãe, mas para a esposa. Então pode ver, um sujeito de quarta camada que tem 30 anos, ele é um inútil dentro de casa. Ele não lava um prato, por exemplo, né? Então ele transfere essa figura materna, esse afeto
para a própria mãe. Ah, então o fato de eu lavar os pratos significa que eu não tô na quarta camada. Não, mas é uma extrapolação, mas... Né? Mas as camadas adiante se caracterizam pela maneira a qual enfrentamos essa insegurança em o projeto. Então, a passagem da quarta para a quinta, né, e as próprias camadas acima estão em relação estrita com essa insegurança, como enfrentamos essa insegurança. Então, como é que um sujeito de 8ª camada ou um sujeito de 11ª camada ele enfrenta a insegurança? Porque ele já é um sujeito histórico. Ele é um sujeito histórico. Como é que ele enfrenta essa insegurança? Completamente diferente, mas o caráter da insegurança está ali. E ele precisa entender esse caráter de insegurança. E ele precisa entender o projeto. Lembra? Nós refazemos o nosso projeto. Né? Então, a maneira qual um sujeito de 4ª camada ele formula o seu projeto tem que ser absolutamente diferente e deve ser absolutamente diversa da maneira qual o projeto é formulado nas camadas adiante. Então, o projeto, o necrológico, ele não deve se manter. E se ele se mantém, é problemático. Né? Então, a partir da 4ª camada, o sujeito realiza-se. Mas a passagem dessa camada para outra, para a 5ª, dependerá do que está em torno dessa realização. A adolescência é uma fase marcada pela constituição daquilo que comumente se chama de personalidade. Ou seja, comumente, digo, tradição psicológica, né, acadêmica, que é o quê? Porque o acadêmico de psicologia ele diz que a personalidade do sujeito adolescente é o grupo que ele pertence. Olha que babaquice, né? Mas que é um conjunto, então a academia vai dizer que é um conjunto de hábitos e cultura, né? E o sentimento de pertencimento. Então, para a academia de psicologia, a personalidade é a cultura que ele está inserido como adolescente. Então, é o grupo. Então, o cara é emo. A personalidade dele é emo, não é eu. Né? Então, o Ortega diz depois, e aí eu busco, né, centralizar essa frase para nós agora, que agora ela vai fazer sentido, que ele diz: eu sou eu e minhas circunstâncias. E se não salvo ela, não me salvo eu. O indivíduo, para chegar à 5ª camada, deve entender isso. Que ele é um indivíduo que possui uma vida e uma circunstância. Que é o conjunto daquilo que lhe acontece no mundo. O passado, os sentimentos dos outros, é a última, tá? As coisas, os acontecimentos, tudo aquilo que compõe a vida social. As nossas ações e a nossa biografia. Né? E mais importante, né, o nosso projeto. Tá? Sempre batendo na tecla do projeto. Né? E aí, quando se chega na adolescência, o sujeito ganha a capacidade de transformar algo hífen lógico em algo lógico, que para o Ortega é a transformação cultural. Né? Que é nesse movimento em que a cultura se forma. Né? Que é a passagem de algo sem sentido para algo com sentido. Né? Então, assim, ele diz: conexão, unidade. Assim, todo individual, imediato e circunstancial parece casual e desprovido de significação. Então, aquilo que para um sujeito que participa de um grupo, ele é uma unidade, ele é conectado, ele é individual, ele é imediato e circunstancial daquele indivíduo, para nós parece meio sem causa, sem sentido. Mas na medida em que eu tenho essa capacidade e eu me insiro nesse grupo, isso que antes para mim era ilógico passa a ser lógico. Passa a ter sentido para mim. Né? O que ele quer dizer é que, observando de fora, aquele logos carece de sentido para nós. Né? É por isso que na adolescência os gostos são definitivamente criados. Então, na adolescência a gente tem alguns gostos que são criados e se mantêm ao longo de toda a nossa vida. Né? Então, assim, é aí que determina a diferença dos gostos. Né? Então, até que eu me perdi. O gosto e a identidade social daquele sujeito começa a surgir na própria adolescência. Né? E por mais que se transforme no completo oposto em 30 anos, então um cara que é emo vira 30 anos depois um cara que trabalha no mundo corporativo, né? Mantém-se a unidade daquela pessoa, ele é aquele mesmo indivíduo. Né? Só que transformou-se aquele fato que era presente para ele em um passado, né? Ainda em unidade como eu. Né? Só que com uma característica diferente. Isso pois, né? O adolescente tem a capacidade do ato cultural, tal qual o sujeito adulto. Então, na mesma medida em que o sujeito pode transformar algo ilógico em lógico, ele pode transformar então algo lógico também em ilógico. Né? Ele pode, um sujeito de 30 anos, ele pode olhar para aquilo e falar: cara, aquilo que eu fazia não tinha sentido. Né? E disso ele muda a própria cultura. Né? Então, qual que é a característica gritante entre a 4ª e a 5ª camada? Na 4ª, a baliza do sujeito é a aprovação e o suprimento de seus desejos. E a 5ª é
E a quinta é a criação por suas próprias forças da sua circunstância, de si mesmo, da sua autoconsciência. Ali ele tem, mas é criada, aqui eu quero dizer no sentido de, é fundamentada, ganha substância, tá? Em meio ao social, então, o sujeito, ao invés de pautar-se nas reações e disposições dos outros, como era na quarta camada, agora passa a constituir o que o Rogério Marias vai chamar de usos sociais, né? Que ele começa, então, a construir aquilo que o Olavo chama de eu social e eu biográfico. Tá? Pois aí citando o Marias, os usos sociais dão uma parcela de segurança que é necessária para a convivência e a projeção de cada vida. Lembra que eu falei que a nossa vida é insegurança? São as pautas de conduta com as quais o indivíduo se depara, que exercem pressão sobre ele, não apenas no sentido negativo, como limitação, mas também como aberturas de vias para uma ação. Ou seja, na passagem da quarta para a quinta, o sujeito começa a instalar-se socialmente, como aquele indivíduo específico, como aquele sujeito que age daquele jeito e que faz da sociedade aquilo para ele, né? Que tem sobre ele aquelas questões sociais, ou seja, que ele é aqueles problemas que aparecem socialmente para ele, né? Que tem tais comportamentos individuais, que age por si mesmo, que tem X ou Y como projeto. Então, a identificação com o projeto em meio ao uso social começa na quinta camada. Daquilo tudo que se passou em sua vida e o que ela é. Ele faz aquilo que Ortega declara como o destino concreto do homem, a reabsorção da circunstância. Então, a quinta camada é a camada em que o sujeito pega a sua circunstância, que até a quarta camada é inevitável, ele pega aquilo ali, absorve ela, reabsorve e transforma. Ou seja, ele faz daquele meio, daquela circunstância, um uso para ele. Ele tira uso daquelas coisas. Então, as coisas que compõem, por mais materiais e simples que sejam, passam a ter uma função para ele. Não passam só mais a ser coisas que estão aí, independente da minha ação, inevitavelmente. O indivíduo se mantém na quarta camada, pois não deseja enfrentar o mundo, transformá-lo e fazer e instalar os seus usos na sociedade. Não deseja a insegurança e muito menos encarar-se como um eu circunstancial. A chave para passar de uma camada a outra é esta. É a reabsorção da circunstância. É o projeto. Da quarta até a sexta se dá mais ou menos dessa maneira, né? Para as outras, aí eu digo que o esquema se mantém porque nós começamos a enfrentar esses problemas da insegurança, do projeto, da reabsorção da circunstância, com graus diferentes, né? E com isso, é preciso entender, então, efetivamente o que é vida, né? Que é aquilo que nós dissemos. Então é preciso que o sujeito entenda isso e vá, então, aprofundando nesse conceito, né? E as implicações desse conceito de vida, né? Então, a passagem da quarta para a quinta adiante exige uma força vital criadora diante da insegurança. Exige que sua tentação daquele projeto constituído pela passagem da terceira para a quarta, diante de toda a questão social, individual e afetiva, que leva, então, o sujeito da quarta para a quinta, é um bom projeto e um ato criador. Ou seja, entender isso, ter um bom projeto, ter a capacidade criativa, entender que essa criação depende de si, né? E com isso, só com um grande projeto, e só com esse entendimento dessa vida, mesmo que germinal, né? Então, e esse ato criador que sustente a vida. Então, é preciso que na adolescência, na quarta camada, o sujeito consiga construir suficiente circunstância para que esses usos dele deem certa segurança para que ele possa testar a sua própria força. Isso só vem com uma trajetória bem indicada, que só vem, portanto, com um projeto bem indicado, bem orientado. Então, qual que foi a minha chave, né? O que eu imaginei, né? Que essa passagem problemática da quarta para a quinta, né? Ou seja, a solução para esse problema da autoconsciência do brasileiro é, então, a falta de um projeto bem definido, né? E dessa, de certa forma, desse ato criador no momento da reabsorção da circunstância, para constituir esse mínimo de segurança necessário para enfrentar essa insegurança. É mais ou menos isso. Ou seja, para escapar desse complexo edípico. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Então, bom, vamos perguntar.